Boa noite, igreja, graças e paz. Você pode se sentar. Já esqueci o nome da moça. Qual é o nome? Isabela. Bela. Você pode colocar. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou pastor na Igreja Batista Alameda. Sou casado há 27 anos com a Fabíola, vocês conheceram aqui, a gente namora desde os 15. Então faz as contas aí que você vai descobrir a idade. Arthur é o meu caçula, engenheiro. O ano que vem ele vai para Bethel Church. Temos um pastor na família. E tem a Natália, que é a minha mais velha, casa esse ano, está com 24 anos e casa em maio. Eu sirvo a Deus há 15 anos na Igreja Batista Alameda, Curitiba. Meu pastor, ele é discipulado pelo pastor Domingos, que vocês devem conhecer aqui, do Ideal, conhece o pastor Domingos? Da Nilinha, que veio aqui com você, entende? A Nilinha é aleluiada, a Nilinha era bom. E eu fui ordenado em trabalho com libertação há muitos anos. Então, já tem pelo menos aí uns 20 e tantos anos que eu estou nessa caminhada. Eu sou um pastor que fui ordenado para trabalhar nessa área. E nós vamos ter assim uns dias que nós vamos tentar aprofundar e levar vocês a um lugar de intimidade com Deus e principalmente criar na igreja musculatura espiritual. Faz assim para mim assim, mostra o mu aqui. Mostra o mu aqui. Musculatura espiritual. Deus não quer que você permaneça para sempre na quinta série. Deus quer levar você para um lugar de crescimento. Ele quer levar você para a faculdade. Ele quer levar você para a pós-graduação. Tem gente que se converte, pastor, e logo no início da caminhada ele fica com muito medo desse sujeito que a gente chama de diabo. A Bíblia o denuncia como um espírito imundo, um rebelde. E aí ele tem muito medo, preocupação, e se reveste da armadura de Deus e começa a caminhada e não dá brecha para o inimigo e não dá faz nenhum tipo de convite. Sabe que o inimigo é convidado na vida das pessoas. Ele não escolhe uma pessoa e diz assim, eu vou destruir a vida daquele ali. Não é bem assim, não. Para que ele entre na vida de alguém, precisa de sujeira. Jesus o chama de espírito imundo. Ele habita no lixo. Ele habita no pecado. Ele habita na desobediência, na rebelião, na amargura, no ódio, na culpa. Ele habita nas celebrações de pactos de caráter perverso, na sensualidade desprovida da santidade. Ele habita nas alianças malignas. Ele habita na mentira. Ele é o pai da mentira. Quando Jesus fala dele, diz que ele é mentiroso, o pai da mentira, e quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Para você lidar com um espírito imundo que é mentiroso, você precisa da verdade. A maior arma na tua mão é a verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade. Verdade é que te liberta, querido. Precisa ter um entendimento. Muita gente fala assim, pastor, eu dou muito treinamento para pastores, para líderes, para cristãos. Esse Instituto Êxodos, ele está debaixo da autoridade da Igreja Batista Alameda. E a gente faz uns cursos, ministra uns cursos durante o ano todo. Por exemplo, agora em maio eu vou ministrar o sangue nos umbrais. Eu estou indo ministrar o sangue nos umbrais próximo domingo. Agora eu estou indo para o Japão para ministrar na igreja de Nagoya, de Handa. Não sei se o pastor já esteve lá. Não. Então, sangue nos umbrais, a gente tem um outro curso que é o Release, que é um curso mais avançado, batalha espiritual, workshop de libertação. O pastor Igor, não sei se ele é pastor, você vai chegar lá, né, varão? Recebe aí com fé. Então, tem um workshop de libertação. Então, são treinamentos que a gente capacita o fim de semana inteiro, começa numa sexta-feira, aí depois do sábado vai de 8 da manhã até as 10 da noite, e depois de novo domingo, de 8 da manhã até as da noite, lá longe. Então, eu trabalho mesmo nessa área, e para a gente trabalhar com isso, a gente tem que trabalhar com a verdade. Não dá para você vencer o mentiroso sem conhecer a Bíblia, gente. Não tem jeito. Ele enganou 1/3 dos anjos. Imagina 1/3 dos anjos no céu. Quando a Bíblia fala de anjo, pensa na criação de Deus, que tem miríades, de milhões de milhões. Gente, são seres espirituais
E 1/3 desses seres espirituais foram enganados por uma pessoa só, por um ser só, que foi Satanás. Ele é enganador. Quando a Bíblia fala dele, entre muitos nomes, diz que ele é o grande sedutor. Então, se você quer trabalhar nessa área, se você quer vencer nessa área, se você tem um chamado para essa área, a primeira coisa que eu vou te dizer, mergulha na Escritura e conheça a verdade. Não existe jeito de você trabalhar com libertação se você não conhecer a Bíblia. Não tem jeito, não tem jeito. Não se meta com isso. Muita gente pensa, não, eu vou lá de peito aberto. Não funciona desse jeito. Ministério de Libertação precisa de cobertura, precisa de armadura, você precisa de patente espiritual. Então, você não tem cobertura se você não tem igreja. Eu falo para você que está vendo a gente pelo YouTube, pelo site da igreja 100% Vida, você precisa de igreja, você precisa de pastor, querido. Você precisa de alguém que seja autoridade espiritual sobre a sua vida. Dentro de casa, você está sozinho. Um soldado não vai para o combate sozinho. Você vai virar alvo do inimigo, você vai ser atacado, destruído. Você precisa de cobertura espiritual, você precisa de armadura. Tem muito crente, pastor, passa 1, 2, 3 anos de fé que faz striptease da armadura. Ele joga o capacete de salvação para o lado, a espada do Espírito para o outro, o escudo da fé. Ele não quer mais saber de nada, ele só quer saber de vir na igreja para receber a bênção. Ele não se protege. Eu escrevi 2 livros nessa área. Um deles é esse aqui, Blindagem contra as Trevas, a Armadura de Deus, no Salmo 91. Esse livro Deus me deu durante 40 dias de jejum. E é um livro assim que fala sobre proteção espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Você sabe por que esse homem não tem medo? Porque ele está debaixo das asas do Altíssimo. Ele te livrará do laço do passarinheiro, do veneno mortal. Você que tem medo, querido, você que vive com medo, existe uma promessa de Deus de proteção para a sua vida. Uma blindagem. Eu trabalhei 30 anos na Força Aérea Brasileira, eu sou coronel da Força Aérea da Reserva. Nós tínhamos inclusive uma base aérea aqui, que a gente chamava Base Aérea de Santos, que na verdade é em Guarujá, né? E quando fala de blindagem, a blindagem, ela proporciona para você uma segurança que é inatingível, uma proteção balística contra os fogos do inimigo. Sabe o que o salmista diz? Não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Ao final de cada capítulo a gente faz orações. É muito interessante, uma pessoa que não conhece Jesus, esse livro foi lançado na FENAC, uma livraria grande que tem nas capitais, não sei se tem aqui. Eles compraram uma edição inteira. Então, se você tem um amigo que não é crente, no final ele vai estar entregando a vida dele a Jesus. Nessas orações, ele vai fazendo alianças com Jesus, dissolvendo pactos passados e entrando no esconderijo do Altíssimo. Quando a Bíblia fala, não temerei o terror noturno, é um espírito imundo denunciado no livro de Isaías, capítulo 34, verso 14, chamado Lilith. É um demônio que ele tem machucado, ferido, principalmente crianças. É um livro que vai edificar a sua vida, e o segundo deles é o que eu vou ministrar hoje. Esse aqui eu vou ministrar na terça, quarta, quinta-feira, eu vou ministrar aqui sobre essa área de libertação familiar. Eu vou ministrar sobre esse aqui, Autoridade sobre as Trevas, um guia prático de libertação e batalha espiritual. Quem prefacia é o pastor Cote, um amigo meu, também trabalha nessa área de libertação e batalha espiritual. É um livro que te ensina a confrontar, por exemplo, o espírito de morte, o espírito de sensualidade, como é que você lida com o vício, como é que você trata quando você já fez uma aliança que você deve quebrar ela. Então é um livro que é muito bom e você vai ser profundamente abençoado. E além disso, tem aqui os DVDs, os CDs de batalha espiritual, enfim. E esse de mapeamento e treinamento de libertação que eu vou falar um pouquinho hoje. Você está pronto, querido? Está pronto? Então faça uma oração comigo, diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que a Bíblia é a verdade.
Portanto, fala comigo. Eu te dou autorização. Espírito Santo de Deus, ministra na minha vida. Entra no meu coração. Eu entrego a minha mente, a minha inteligência, a minha sabedoria, cativos em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Autoridade espiritual, a chave para uma vida vitoriosa. Bela, quando eu fizer assim, você passa, tá bom? Jesus é o libertador de crentes. Jesus, ele não veio para todo mundo. A igreja vem para todo mundo, mas ele veio para libertar, se não, as ovelhas perdidas de Israel. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, diga, haviam crido nele. Libertação é para crente. Esse é um engano que vem sendo ensinado até nas faculdades teológicas, que libertação é um assunto para ímpio, e não é. Você quer ver uma coisa, pastor? 50% dos homens, gênero masculino, são viciados em pornografia e estão dentro da igreja. Estou mentindo, pastor? 80% estão endividados até o pescoço. Gente que diz que é de Jesus, que está dentro de calabouços espirituais. Satanás te botou dentro de uma jaula, você não consegue sair de lá. Você não consegue perdoar. Você não consegue se perdoar. Gente que está dentro da igreja, que é aprisionado em algum grau em vícios. Gente que não consegue soltar das prisões satânicas. Eu estou impactado com a quantidade de gente aprisionada dentro das igrejas. Impactado. Gente que um dia levantou a mão, aceitou Jesus, fez uma aliança com Cristo, nasceu de novo e continua preso a pecados grosseiros, que vive uma vida dupla, uma vida dentro da igreja, uma vida fora da igreja. Eu lido com um grupo de jovens homoafetivos. Não vou ter tempo de falar sobre isso dessa vez. Vou ministrar um fim de semana inteiro daqui a mais 3, quando eu voltar do Japão. Só nessa área para uma igreja grande. O pastor foi fazer uma pesquisa e descobriu que uma porcentagem enorme eram ou homossexuais, ou tinham tendência à homossexualidade, ou já tinham tido envolvimento homossexual. Está pensando que é pouca gente? Olha para mim. Eu sei que você está aqui. Só que a igreja fala, é pecado. Vai para o inferno. Mas quem é que vai tirar essa pessoa de dentro do calabouço? Quem é que aparece para libertar? Porque botar o dedo na cara e dizer para você é pecador, é fácil, querido. Porque aqui todo mundo é pecador. Eu, você, a fiel corintiana, a raça rubro-negra, a torcida do santo, todo mundo é pecador aqui. Agora, ir lá e tirar você de dentro do cativeiro, a igreja, gente, tem uma mensagem. Mas a igreja também é revestida de poder para libertar cativos. Dentro de um quadro, por exemplo, de homoafetividade, existem 4 fundamentos. Em 95% dos casos, existem 4 colunas que sustentam a homoafetividade, por exemplo. A primeira, a ausência da figura do pai. Homem, o pai, o sacerdócio masculino não existe. Cadê o pai? Não tem. Papai foi embora com outra, papai foi ser feliz. Cadê o pai? O pai é ausente, ou porque trabalha demais, ou porque ele é masculado e não participa. E a mãe toma a frente, se torna a sargentona dentro de casa. Não existe a figura masculina na vida daquela pessoa. Não tem pai. Número 2, o pêndulo vai para o outro lado. Tem a ausência do pai ou é o pai demais? Violência doméstica, brutalidade, crueldade, estupidez, palavras duras. A criança já cresce num lar tóxico.
Há uma hostilidade dentro de casa gerada pelo pai. Esse é o segundo fundamento. Terceiro fundamento: abuso na infância. O que tem de menino e menina que foram abusados na infância é um escândalo. Escreva uma coisa, pastor. Quando eu trato sobre sexualidade, o homem deixa pai e mãe, se une à mulher e são o que, gente? Uma só carne. Quando uma criança, o mundo espiritual é um terreno extremamente fértil. Que você planta, você colhe. Você plantou, você vai colher, querido. Não fique imaginando assim, não, pastor, não vai dar nada. Vai dar nada é primo do nada a ver, pastor. Vai dar nada, pastor, nada a ver. Você planta, você colhe. Você se deita com uma pessoa, você se faz uma só carne com ela. O que acontece com você? Você se casa com ela. Pastor, agora que você me conta isso, eu já transei com 215. Você se casou 215 vezes. A mulher samaritana tinha 5. Ela vai chamar teu marido, não tem. Você teve 5, você tem agora, mas teu. O sexo, ele é proposto e estabelecido por Deus para suprir as lacunas da solidão do coração do homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Mas aí ele tem 1, 2, 3, 14, 25, 39. Quanto mais parceiros sexuais uma pessoa tem, querido, mais solitário ele é. Era para ele não ser só, Deus deu uma, ele pegou outra e foi atrás da outra. E solidão. Gente que se casa e continua sozinho. Você já viu isso? Solidão. Uma criança que é abusada, mesmo sem querer, talvez isso soe estranho para você, ela tem uma aliança com o abusador, com o agressor, ela fica presa lá atrás. Quando eu faço libertação, e vocês estão olhando para um homem, eu só trabalho com isso. Eu trabalho com libertação familiar, com libertação infantil, com de toda a área, mas é só libertação. A primeira coisa que eu vejo, eu busco na timeline, na linha do tempo da pessoa. Você tem Facebook, você tem tua timeline, nasceu no ano de 80 e que se casou no ano de 2000. Você tem a timeline, então eu sempre busco o quê? O primeiro evento que propiciou o cativeiro. Então, se a pessoa foi abusada, é ali que está. Foi ali que o espírito imundo entrou. Foi ali que o cadeado espiritual aprisionou a pessoa. Se você não levar ela ao perdão, preste atenção. Existem 2 chaves da libertação. Quando você fala de verdade, é a confissão. Você tem que tirar a pessoa de dentro das sombras. O espírito imundo, ele habita na escuridão mesmo. Olha para mim. Satanás gosta do teu silêncio. Porque enquanto você não confessa, ele governa essa área da sua vida. E por trás disso existe muita vergonha. Pastor, se eu falar isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou pai de família, eu sou um empresário, eu sou um homem que tem uma reputação. Se meu pai souber, pastor, que eu fiz isso, que fizeram isso comigo. É por isso que a libertação, ele não acontece aqui. A libertação acontece dentro da privacidade do gabinete pastoral, dentro da privacidade da célula. Você e teu discipulador, você e aquele que caminha contigo, você cria um laço de confidencialidade. Jesus não expunha as pessoas, Jesus não envergonhava as pessoas, Jesus não destruiu a vida das pessoas. Quando aquela mulher que foi super surpreendida no adultério, no ato, as pessoas dizem: apedreja, apedreja, a lei manda apedrejar. Sabe, gente, eu amo Jesus, gente. Jesus é o libertador.
A lei manda apedrejar, e tu que tu dizes? Jesus diz, eu também digo apedreja. Gente, quando eu vejo isso, Jesus não falou, não, gente, mudamos aqui, temos um novo tempo, uma nova época, chegou o cristianismo, deixa disso. Ele diz, não, ela pecou, apedreja ela, vírgula. Mas só apedreja quem não tem pecado. Aquele que não tem pecado pode tirar a primeira pedra. Deus não disse ali, Jesus não disse que era todo mundo adúltero, mas disse que todo mundo é farinha do mesmo saco, e ninguém é flor que se cheire. Ele não chamou todo mundo de adúltero, mas disse que todo mundo é pecador. Aquelas pessoas vão embora lá tremendo, chega, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Segunda chave da libertação é o perdão. Jesus veio para perdão dos pecados. Sabe por que você permanece no cativeiro? Porque você se culpa. Porque a amargura é aquilo que eu sinto quando você me faz mal. Você me machucou, você me traiu, você foi desleal, você me roubou, você me abandonou, você me deixou órfão, você me tacou sal nas costas quando minhas costas estavam feridas, você foi maligno comigo, então eu tenho uma amargura contra você. Agora a culpa, mesma direção, sentidos contrários, foi aquilo que eu fiz contra você, eu te traí, eu te roubei, eu te enganei, eu te machuquei, eu destruí a tua vida, eu acabei com o teu casamento, eu acabei com a tua chance de arrumar um emprego. Aí eu falo assim, por que eu fiz isso contra aquela pessoa? Então eu me culpo. E tanto o amargurado quanto o culpado precisam de perdão. Enquanto isso não vem para fora, conhecereis a verdade e a verdade vos... Olhe para mim, querido. Enquanto você mantiver uma vida de mentira, você vai ficar dentro do calabouço. Você vai ficar dentro do cativeiro. Amanhã eu vou falar bastante sobre cativeiro. Até, posso fazer uma propaganda aqui, pastor? Amanhã pode trazer os... Sabe aquele teu cunhado, teu sogro, teu irmão? Você mesmo. Sabe aquele... Você fala assim, nossa, aquele cara é horrível, aquela moça, não sei, aquela lá não dá, é ela que eu queria que você trouxesse. Sabe aquele homem que é viciado, que é louco, que é doido, que é pervertido? Ele. Amanhã eu vou falar sobre libertados ou livres do cativeiro espiritual. Você vai entender como é que funciona o cativeiro, quais são os fundamentos do cativeiro e como isso é destruído, como o cativeiro é dissolvido. Para não deixar para trás, existe um quarto fundamento, eu estou voltando, eu estou fazendo aqui um caminho, estou voltando lá, quarto fundamento da homoafetividade, em 95% dos casos, o que é? É a perseguição espiritual, é um assunto que a gente trata quando alguém dedica o filho a uma entidade, a um espírito imundo, o neto, o bisneto. Essa questão de herança espiritual, a Fabíola ministra muito bem, paternidade espiritual. Vou te dar um exemplo aqui que nós tivemos recentemente em nossa igreja. Nós temos um culto que acontece toda sexta-feira, que é o culto de libertação. Então o Tadel é na terça, quarta-feira as células, sexta-feira é o culto de libertação, sábado, jovens e domingo são os cultos regulares de domingo. No final do culto de libertação, eu sempre pergunto assim, alguém sentiu dor de cabeça, alguém passou mal, ouviu voz, enfim, são sintomas de algum tipo de aprisionamento, opressão espiritual. Aí uma moça veio conversar comigo, eu fui orar com ela. Existem três, como é que eu vou chamar? Existem três formas clássicas de manifestação. Numa delas a pessoa fica absolutamente inconsciente. Pode manifestar um espírito, uma legião, um demônio que for. Você pergunta para ela, o que aconteceu? Não sei, pastor, não sei nem como é que eu cheguei aqui. A pessoa não lembra. Existe um outro tipo que é uma subconsciência. A pessoa, ela lembra de tudo, mas o corpo não reage. E uma total consciência, a pessoa lembra de tudo. Esse dia eu fui orar pela moça, a mão dela fez assim, ficou dura assim. O único texto, eu sempre pego um argumento bíblico,
Então vou repetir aqui, libertação você tem que trabalhar com a Bíblia. Então sempre busca um argumento bíblico quando eu vou tratar as pessoas, quando eu vou lidar com as pessoas. E o braço dela ficou duro, ela falou assim, pastor, o que é isso, meu braço duro? Eu não consigo baixar. E eu lembrei do profeta novo e profeta velho. Ele, profeta novo, profetiza com total, o rei bota a mão e a mão fica dura. Foi o único texto que me veio à cabeça. Falei, Deus, o que é isso aqui? E o profeta orou, e o braço do rei voltou, e eu orei, e o braço da moça voltou. Eu falei, moça, a senhora matou alguém com essa mão? Cometeu algum tipo de crime, de pecado, fez um aborto? Tem algum sinal de marcas, tatuagens, de dedicações? Você tem alguma coisa nessa? Não, eu fui perguntando, ela não. Você, aliás, a mão esquerda dela, eu falei assim, você é destra? Não, canhota. Eu falei assim, não, eu sou destra. Falei, Deus, revela para tua filha, orei por ela, mandei ela embora. Preciso saber como que aquilo entrou nela. Ela foi para casa, o culto de sexta-feira terminou, e eu faço os atendimentos àquelas pessoas que passam mal, na quarta-feira pela manhã à tarde, ou quinta-feira à tarde. Eu já deixei o nome dela já para o gabinete. Quando ela voltou, falou assim, pastor, me lembrei. Quando eu era pequena, a minha avó psicografava. E ela passou aquele espírito para mim através de rezas, e eu brincava de boneca com uma mão e com a outra mão eu psicografava. Só que depois a vovó morreu e nunca mais aconteceu. Aquele espírito imundo ficou ali, escondido. Quando nós oramos por ela, fizemos ela renunciar àquilo, conhecereis a verdade. Verdade vos libertará. Quando ela renunciou àquilo, aí houve uma manifestação violenta, o espírito imundo foi expulso, e ela nunca mais ela teve aquilo. Então, a chave para a libertação, verdade e perdão. Amém? Até aqui, gente? Bela, tem muita coisa pela frente. O texto de Marcos 7, 25, 29 diz o seguinte: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, diga espírito imundo. Presta atenção que não tem pai nessa história. É a mãe. Mamãe que está buscando a saúde espiritual da filha. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, ela não era cristã, não era romana, ela não era judia, ela era grega, tinha lá os deuses gregos, Ciro-fenícios da vida dela, mas ela creu em Jesus. Rogava-lhe que ele expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nem vou tratar do tema em si aí, da reconstrução da vida da moça. Primeira coisa que eu quero que você entenda, é que o espírito imundo habita na sujeira. Vocês têm uma igreja muito bonita aqui. Aí vocês vêm aqui hoje, terça-feira, e cada um veio de casa e trouxe um copo, um suco, um refrigerante, um sanduíche, um pastel, uma empadinha. Aí não tem aqui lixeira, pastor. Então, todo mundo vem aqui na terça-feira, abre essa porta e joga o lixo aqui dentro, tá bom? A gente joga o lixo aqui dentro. A gente joga o lixo aqui na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o lixo está aqui dentro. Aí daqui a pouco começa a aparecer mosca no culto. E depois, barata. E barata, meu irmão, quando aparece barata, a moça fala, ai, uma barata! E o homem que é macho diz que eu mato. Não é assim, irmão? É assim que você faz, Igor? Deixa até que a barata voa. E quando a barata voa, não tem mais macho, todo mundo pula. Já viu quando é que a barata voa? Até o mais macho foge. Passa mais uma semana, tem rato, camundongo. Aí, já sei, pastor. Vamos chamar aqui aquele especialista em rato e barata. É isso, gente? Vamos ver quem é o príncipe rato. E aí, se a gente pegar o príncipe rato, a gente pega todo mundo. É isso, gente?
Vamos ver quem é a barata, a rainha. Se a gente pegar a barata rainha, a gente resolve o problema, é isso, gente? Não, gente. Para você resolver o problema da barata, da mosca, da larva, do rato, você tem que ir lá, abrir os porões da alma da pessoa, retirar o lixo, tira o lixo, joga o lixo fora. Casa pura não tem espírito imundo. Você consegue entender isso, querido? Chave é a pureza. Se você for uma pessoa pura, submetei-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, eu tenho uma perseguição espiritual na minha vida. Vamos buscar a raiz dessa perseguição. Vamos buscar onde é que está o vínculo. Vamos buscar onde é que está a sujeira. Imagina aqui na minha mão tem uma ferida aqui. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Você tem gado, pronto, vamos pensar num gado. Está lá o boi no pasto, tem uma ferida. E em cima da ferida tem um monte de mosca, não tem, gente? Um monte de mosca. Aí você chega lá na mosca e faz o seguinte: em nome de Jesus, sai! Ela sai, gente. Sai, mas volta. O que você tem que fazer? Você tem que limpar a ferida. Eu estou sentado aqui, Aqui em cima tem um galho aí que tem pombinha, rolinha, urubu, tucano e papagaio. O que eles vão fazer na minha cabeça? Hein? O que, gente? Vão fazer sujeira, não vão? E eu digo em nome de Jesus, sai! Aí sai voando, não sai? 5 minutos depois eles voltam. O espírito imundo precisa de sujeira. Você está entendendo isso, gente? Nenhum pastor vai poder te ajudar se você quiser permanecer no pecado. Nenhum ministério de libertação vai poder te socorrer se você não quiser ser livre. E tem gente que gosta de viver no cativeiro. Ele não quer sair. Ano passado, eu e Fabíola casamos um rapaz. Eu tratei ele durante quase 2 anos. O moço, ele era homoafetivo. Falou assim: pastor, eu não gosto disso não. Deus não me fez desse jeito. Eu casei ele com a moça. Ele escolheu vencer a tentação. O diabo, ou melhor, o pecado, jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominá-lo. Você tem que dominar ele. Você não é vítima. Você não é vítima. Mas libertação, querido, é pão de filhos. Diga libertação. É para mim. Libertação é para mim. Muita gente dentro de igreja, ministrando louvor, pregando o evangelho, à frente de igreja, está vivendo em prisão espiritual. Muita gente. E Satanás adora um escândalo. Então é por isso que o Ministério de Libertação ele trabalha junto com o Ministério de Cura. Pode passar, querida. Batalha espiritual, libertação e cura. Pode passar. Expulsão de demônios normalmente está ligada a uma associação com o quê? Com o processo do evangelismo. Você vai lá ministrar, você sai, faz uma campanha de evangelismo na rua, na cidade, faz uma invasão e ali é uma manifestação. E você simplesmente diz em nome de Jesus, sai. Levante sua mão assim. Levante assim sua mão. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. Você tem que dizer com fé, querido. Aquele que pede, peça com fé e nada duvidando. Você consegue fazer isso? Aquele que duvida é semelhante ao andar do mar, que é levado de um lado para o outro, não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Você vai dizer, você tem que falar aleluiado. Em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito imundo, saia da minha vida. Saia da minha casa. Saia da minha história. Bata em retirada. Em nome de Jesus.
Diz amém. 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 O assunto é esse. E se ele disser assim, não saio? E se ele disser para você, quem é você? E se ele disser para você assim, é você! Você que fez isso. Você quer vir me expulsar? O que Satanás é mesmo, gente? Mentir? Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, não é que ele deu um murro em Satanás assim, e ele caiu ali e beijou a lona, e ficou pronto para um próximo round. Olhe para mim. Jesus deu um golpe nele. E esse golpe tirou ele, não foi para fora do ringue, tirou ele para fora do campeonato, querido. Ele veio, 1 João capítulo 3, verso 8, para destruir, aniquilar as obras do diabo. Se você não entende isso, você jamais vai ser homem de Deus, a mulher de Deus que Deus chamou você para fazer. Existe na sua mão uma autoridade que foi reconquistada, querido. Se ele disser para você, não saio. Existem castas que só sai com jejum e oração. Jesus falou a respeito daquele menino. Eu vou tratar sobre libertação de famílias e crianças. Já falei na quinta-feira, mas vou dar uma palhinha aqui. Sabe quais são os espíritos mais resistentes? O espírito de enfermidade. Havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. João capítulo 5 diz que havia um homem no tanque de Betesda. Há 38 anos ele estava lá, no tanque de Betesda. O espírito de enfermidade não é brincadeira, não. É por isso que você tem que aprender a combater o bom combate. Você tem que aprender a lidar com isso. Se Deus está te dando uma prova, Ele não quer te reprovar, Ele quer te aprovar. Ah, pastor, é difícil demais para mim. Eu também já tive dificuldade em fazer fatoração, produtos notáveis. Aí eu fui fazer engenharia, eu sou engenheiro aeronáutico. Quando começou o estado, aquele papo de cálculo, de integral, de derivado, eu quase fiquei maluco. Mas eu passei de ano. Porque você precisa aprender a vencer isso. Tem muita gente que fica dando volta no deserto, sendo reprovado. Para de murmurar, para de reclamar. Eu nunca vi alguém chegar aqui, pastor, eu reclamei, murmurei, xinguei, falei mal e meu marido, minha esposa se converteu. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um testemunho desse. Começa a profetizar a favor. Começa a lançar uma palavra. Olha, se a tua fé for como um grão de mostarda, abre tua mão aí, abre tua mão. Olha um grão de mostarda, ele é pequenininho como a cabeça do alfinete. Se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás ao monte, sai daqui e vai para lá, e nada vos será impossível. Porque você é tímido, é por isso que as coisas não acontecem. Senhor, tu não te importas comigo. Olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou vivendo. Uma tempestade sacudindo o barquinho lá no mar da Galileia. Senhor, não se importa conosco, vamos naufragar. Jesus fala assim, até quando vos sofrereis? Porque sois tão tímidos? Ele levanta e lança uma palavra de autoridade. Cala-te, vento, quieta-te mar. E se fez bonança. Muito do que acontece na tua vida, sabe por que acontece? Você deixa acontecer. Você está pensando que Jesus sangrou na cruz. Jesus foi executado por causa de você. O sangue, querido, é uma moeda de troca espiritual. O sangue funciona como um negócio. Eu e você fomos comprados, não por ouro, não por prata, não por essas coisas corruptíveis, mas pelo sangue imaculado de Jesus. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Olha para mim, querido, a paz que excede todo o entendimento tem um cheiro muito ruim. A paz tem um cheiro que fede. A paz tem um gosto amargo. A paz tem gosto do sangue do Cordeiro. Você tem cheiro de sangue. O mundo espiritual sabe disso. Mas você vive tímido.
Ah, não, esse ministério não é para mim. Eu não estou falando que você vai trabalhar com libertação e batalha espiritual. Eu estou falando que dentro da tua casa, Deus não vai mandar anjo. Sabe por quê? Porque Ele já mandou você. Você é o valente de Deus dentro daquela casa. Você é o guerreiro de Deus dentro da sua empresa. Você é o combatente que Deus colocou na sua escola. Deus já mandou você. Você, querido. Não estou exortando a igreja, não. A única pessoa que pode exortar a igreja é o pastor da igreja. Estou animando você. Estou desafiando você. Sai desse lugar de derrota. A expulsão de demônios é isso. Agora, o que é diferente? Pode passar. Batalha espiritual é um quadro de conflito. Quando você está lidando com batalha espiritual, você está vivendo no meio de uma guerra. Jesus, quando se despede dos discípulos, ele fala um negócio interessante antes de ser preso. Quando eu mandei vocês saírem por aí, eu falei assim, olha, não levem alforge, nem bolsa, não levem uma capa. Mas agora eu vou dizer para vocês, quem tem o alforge pega um. Se você não tem uma espada, venda a tua capa e compre uma espada. Lucas capítulo 22 diz, venda a tua capa e compre uma espada. Existe um quadro de guerra espiritual. Não adianta você se esconder aqui debaixo da escada e falar assim, não, o inimigo não vai voltar, eu vou ficar bem quietinho que ele não vai mexer comigo. Ele é teu inimigo. Ele anda ao derredor querendo te devorar, te tracar. Você acha que Satanás quer que você tenha uma vida difícil? Quer que você tenha um namoro, um casamento triste? Você acha que ele quer que você tenha uma vida financeira estéril? Olhe para mim. Satanás quer te matar. Porque ele é homicida desde o princípio. Só que a vítima não é você. Pode passar. Libertação lida com causas que viabilizam a exploração demoníaca. Existe uma razão para que aquela exploração aconteça. Por que a vida financeira é desgraçada? Olha para mim, a Bíblia não erra, não. Você retém o dízimo. Eu quero conhecer a vida de alguém que é crente, que está dentro do ambiente da salvação do Cordeiro, que não é dizimista e prospera. Quero ver, pastor. Quero conhecer. Você retém as ofertas. Você ignora as primícias. Você quer mais? Você tem filho que você abandonou. Papai que abandona filho para viver outra vida. Você acha que a voz e o clamor desse menino não chega em Deus? Gente que trabalha, não recebe o salário, diz assim o Senhor, Ele clamará a mim e eu julgarei você. Ele está falando para crente, gente. Existe um princípio de felicidade financeira? Claro que existe. Você quer ver o que destrói a vida financeira da pessoa? O sangue inocente derramado. Capítulo 4 do livro do Gênesis, verso 10. Deus chama Caim e diz assim, Caim, cadê teu irmão Abel? Ele tinha matado Abel. E Caim é bem cínico, porque ele responde, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Como quem diz, espera aí que eu vou procurar para ver se ele está no meu bolso. E Deus diz assim, olha, vou fazer um parênteses aqui. Números 35 diz, o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita, pela morte do que assassinou. Não se brinca com sangue. Não. A terra abriu sua boca, e eu estou ouvindo o clamor do sangue do teu irmão. Portanto, a partir de agora, tu serás peregrino. Pensa uma pessoa que não para em lugar nenhum. Não para no amor. Não para no relacionamento afetivo.
não para em cidade, não para em trabalho. Você vai ser peregrino, você vai pular de lugar em lugar. Essa palavra é dura, mas é bíblica. Tu serás peregrino, vagabundo. Além de você não parar, você não vai ter arrumar trabalho. E quando você arrumar trabalho, diz assim: e a terra não dará sua força quando você trabalhar. Você vai trabalhar, mas não vai receber. Você vai trabalhar, você vai falar assim: agora vai sair o 13º, agora eu vou romper. Não rompe. Tem sangue derramado. Tem aborto. Tem tentativa de suicídio. Tem um derramamento de sangue inocente através de rituais de magia. Mata a galinha preta, mata bode preto. Você é crente batista, você nunca fez isso. Mas tem gente na tua célula que fez isso. Ele está querendo ir buscar: pastor, qual é a razão da minha falência financeira? Quando você despreza a obra de Deus, pega Ageu, querido. Você recebe salário, um saco furado. Então, quando eu lido com libertação, eu tenho que ir para a causa. E se essa causa, quanto mais ela ficar escondida dentro do coração da pessoa, mais ela vai ficar cativa. Então agora aprende comigo. Quantos aqui são líderes de célula? Levanta a mão. Quantos são líderes em treinamento? Levanta a mão. Quantos são supervisores? Levanta a mão. Vou ensinar algo para vocês. A fofoca é o suicídio do aconselhamento. Se eu chego para o pastor João e eu quero confessar para ele um pecado meu, tem que ficar entre a minha vida e a vida dele. E vai ficar ali. Ele não tem autorização para conversar nem com a mulher dele. A não ser que eu autorize. A não ser que eu diga: pode falar. Se você quer construir um rebanho forte, o teu rebanho tem que estar livre. E para o teu rebanho estar livre, ele precisa confessar as mazelas. A pessoa precisa confessar os traumas, os machucados. Vocês estão entendendo isso? Quem não está entendendo, levanta a mão. Quem está entendendo, então levanta a mão e dá um glória aleluiado. Pode passar. O processo de cura espiritual é o que? A profilaxia. Depois de tudo, eu fui lá. Eu vi que tinha lá um tumor. Tem uma infecção. Acredite em mim. Pode acreditar em mim. O problema não é a maconha, não é a cachaça, não é o crack. Não é. O problema não é a rebelião. Existe algo que está por trás. Existe uma causa. A febre. Aí o pastor Thomas é médico, não é médico? Tem mais médico aqui? Médico? Enfermeiro? Enfermeiro? A febre é boa ou ruim, gente? É boa ou ruim? Boa. Por quê? Porque ela sinaliza: tem uma infecção aí. Se você for lá e só der para ele o antipirético, vai resolver? Para baixar a febre? Não. Você tem que descobrir qual é a infecção. Está com dor na garganta, está com dor de ouvido. Tem uma infecção, aí você ataca com antibiótico, não é isso? O Ministério de Libertação, que só expulsa demônio, está lidando com a febre. Você não está lidando com a causa, você só está lidando com um sintoma. E o sintoma é mentiroso. É por isso que a profilaxia tem que ir aonde? Você tem que colocar o dedo na ferida. Amém, gente? Pode passar. Então, libertação de calabouços espirituais. Você vai diagnosticar os cativeiros. Você vai destruir as fortalezas. Vou falar muito sobre isso amanhã. Você entra no confronto, na batalha espiritual, você expulsa o demônio, você faz o quê? Você vai vir conversar comigo. Sou teu líder de célula. E você quer se matar. Você já pensou em dar cabo da sua vida? Já pensou? O espírito de morte não é brincadeira não, gente. O espírito de morte chegou para Jesus e falou assim: lança-te daqui abaixo. Não está pedindo para você se jogar da galeria, não.
Você vai lá no Muro das Lamentações, você vê que aquele negócio é alto, você cai de lá, você vai morrer. Ele tentou Jesus. O espírito de morte, ele te tenta quando? Quando você está mal, quando você está fraco, quando você está jejuando de prazeres, quando a tua vida não tem mais alegria. Se mata. Quando você lida que você vai abrir a ferida, você tem que aprender que você tem que limpar a ferida e fechar a ferida. Amém, gente? O Ministério de Libertação é lindo. E ele funciona para produzir uma igreja faz um muque para mim, com musculatura espiritual. Pode passar. Quando eu vou investigar esses cativeiros, o que eu busco? A memória ferida por culpas, as minhas lembranças culpadas, as minhas vergonhas. Procura 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus para você ser aprovado, você tem que fazer a prova, querido. Você não vai ser aprovado se você não passar pela prova. Procura apresentar-te aos homens, é isso? Ao pastor, é isso? A Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu já estou terminando aqui. Não, ainda tem algum tempo. Olha para mim. O espírito imundo se esconde aonde mesmo, gente? No silêncio, é isso? A sujeira fica escondida dentro de você. Está nas trevas. São coisas que você fez lá atrás. E que ninguém nunca vai saber, pastor. Ninguém vai saber porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do homem que eu fui, da mulher que eu fui. Eu tenho vergonha do filho que eu fui. Eu tenho vergonha do marido que eu fui, do crente que eu fui. Então por isso eu nunca sou aprovado. Eu sou um obreiro que se vergonha, por isso eu não manejo bem a palavra da verdade. Vergonha, abusos, traumas encobertos. O que é um trauma, gente? Meu irmão, Igor, atleta, teve um trauma na coluna. O trauma é a ferida, em cima da ferida, que estava ferida, por outra ferida, que tinha sido ferida por outra ferida. Eu viajei para um desses parques de diversão. Arthurzinho, meu filho, começou a ficar fortinho e começa a fazer musculação. E quando nós saímos do parque, eu aluguei um desses carros que eu nunca posso ter mesmo, mas lá eu podia alugar. E aí, na hora que eu liguei o carro, ficou uma sirene acusando que tinha uma porta aberta. Tem. Eu falei, tem uma porta aberta. Só que antes de eu perguntar, alguém está com a porta aberta? Eu boto a mão na minha porta, vai ver que sou eu mesmo. E eu botei a minha mão assim, fui lá atrás, e não era a minha porta que estava aberta, era do menino forte. Gente, o Arthurzinho puxou aquela porta. Menino da musculação. Ele puxou com toda a força e minha mão estava ali. Gente, eu fui arrebatado ao terceiro céu de dor. Eu aleluiei, eu glorifiquei o Senhor. Gente, a minha mão, eu virei um imprestável a viagem toda, eu não podia cortar um bife, eu não podia segurar um prato, eu não podia pegar a mala. A minha mão ficou o quê? Traumatizada. O que é um traumatismo craniano? A cabeça, o crânio ficou todo machucado. O que é um trauma, gente? É uma série de derrotas que você tem na mesma área da sua vida. Você pega assim, qual é o seu maior problema? Ele vai dizer, na área financeira. Qual é o seu maior problema na minha vida, na minha saúde? Qual é o seu maior problema na minha vida afetiva? Qual é o seu maior problema na minha vida familiar? Nada dá certo aqui, pastor. Quando você vai diagnosticar, você tem que ver aonde Satanás está explorando. Por quê? Porque ali existe uma porta de entrada. Existe
eu não gosto de usar esse termo porque não é bíblico, mas existe uma autorização legal mesmo. O que você investiga? Pecados ocultos. Então, quando você entra no gabinete pastoral, eu dou um treinamento que é muito legal no curso Sangue nos Umbrais, que eu dou um treinamento de aconselhamento nessa área. A pessoa tem que estar segura. Você não está autorizado a repartir aquilo com ninguém, é você e ela. Ela tem que saber que você vai falar para mim e ninguém vai saber, ninguém vai saber. Vocês vão ver que tem muitos no livro, tem muitos casos de libertação que a gente ministra, sempre com autorização. Peço, eu vou contar aquilo que você passou e depois eu não vou colocar teu nome, nem... Não, pastor, pode colocar tudo que você quiser, eu estou livre. Mas eu protejo a pessoa. Você tem que proteger a pessoa, porque o pecado é oculto, por quê? Porque envergonha ela. Iniquidades e feridas familiares. Você sabe o que é segredo de família? Sabe? A família sabe, mas ninguém sabe. Aí o moço vai namorar sua filha. Aí, mamãe, olha, ele vem jantar com a gente no sábado. Ninguém fala nada para esse menino. Ele não pode saber, ninguém não pode saber da nossa família. Ele entra ali, bobão, é um anjinho. Ai, meu Deus, que família linda, casei, então a moça, né? Estou casando com um príncipe. Na lua de mel ela volta e descobre que o príncipe é sapo. Beijou, virou sapo. Feridas familiares, iniquidades, quebras de alianças, crimes domésticos. Olha, a quebra da aliança é uma dos pecados mais severos, que mais machucam as pessoas. Provérbios diz: boca maldita, ou cova profunda, é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Deus está irado cairá nele. O que tem de homem e mulher machucado dentro da igreja por causa de adultério? O que tem de gente que carrega isso? E ele sai daqui, passa culto depois de culto e fala assim: pastor, eu não me sinto perdoado. Eu errei. Eu decepcionei. Eu frustrei. Eu magoei. A deslealdade na aliança produz uma perseguição de culpa terrível. Estou mentindo, meu pastor? Vocês estão entendendo então como é que a libertação funciona? Pode passar. Agora, vamos entrar na área da cura. Você quer a cura, sim ou não, gente? Lá, Lucas 13, de 11 a 16. Eis que estava ali uma mulher que tinha o quê, gente? Um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, andava curvado. Olha, o espírito de enfermidade, lembra que eu falei que é resistente? Olha lá, 18 anos, andava encurvado. Era um demônio, gente. Não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou assim e disse: mulher, estás livre, libertação. Estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela. Logo se endireitou e glorificava a Deus. E tem uma confusão lá, porque era sábado. Ele fala: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Quem estava aprisionando ela, gente? Essa enfermidade, gente, quem estava aprisionando ela? O que aconteceu há 18 anos atrás? Você pode ver que Jesus, quando ele conversa, vou pegar o outro texto lá de João 5, com o aleijado do tanque de Betesda, ele pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Ele fala assim: não, porque tem um lago aqui, tem um tanque, um anjo vem e toca, ninguém me empurra, ninguém me ajuda, eu estou aqui abandonado. Jesus, pega a tua maca, pega o teu leito e anda. E ele não dá detalhes, só dá detalhes que ele estava há 38 anos lá. Era um dia de festa. Mais tarde, Jesus encontra com o moço e fala assim: eu vejo que você está curado. Ele diz assim: olha para mim. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça.
O pecado, gente, ele tem um salário, que é a morte. E você precisa entender que você precisa romper com essa tua vida de pecado se você quiser libertação. Eu ajudo todo mundo que quiser socorro. Todo mundo. Eu prefiro tratar do pior pecador que fala a verdade do que do santo que só mente para mim. Tem muita gente com capa de santo que tem vida destruída. Esse ano passado tratei de um jovem pastor. Ele tentou suicídio 2 vezes. Já imaginou isso? E ele veio conversar comigo, pastor. E eu começo a investigar isso. Eu quero ir lá atrás. Quando essa vontade de morrer começou? O que leva um pastor, e é um pastor que prospera no ministério, a tentar o suicídio? E ele veio falar comigo: Lobo, eu te detestava. E eu falei: mas por que, irmão? Porque quando você pregava, você não me dava escapatória. Eu queria uma saída sem ter que confessar. Eu queria uma saída sem ter que pedir socorro. Afinal das contas, eu levantei minha mão, aceitei Jesus. Eu perguntei para ele: filho, o que aconteceu com você lá atrás? Como é que foi sua primeira relação sexual? Qual foi a primeira aliança que você fez? Como é que era seu pai, sua mãe? E ele, primeiro atendimento, segundo atendimento, terceiro atendimento, quarto atendimento. No 5º atendimento eu falei assim: você está mentindo para mim. O que tem escondido lá atrás? Ele falou assim: pastor, lá atrás eu fui violentado. Só que eu fui contar para o meu pai, e meu pai me deu uma surra. E ele falou para eu nunca mais falar naquele assunto. Eu tive que levar ele a perdoar o ofensor. Eu tive que levar ele a perdoar o pai, a mãe. E ele se perdoar. Porque ele era uma criança. Você era uma criança. Como é que você ia reagir? Então, quando você vive uma vida de derrotas, você tem que buscar a razão pela qual a derrota começou na sua vida. E aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, diga, posição de autoridade. Está falando de demônios rebeldes. Não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, diga trevas. Presos com correntes eternas, diga correntes eternas. Para o juízo do grande dia, Judas, verso 6. Satanás está nas trevas. Ele foi aprisionado. Imagina que uma cadeia, uma algema eterna. Eu vou entrar dentro das trevas para você entender. Você vai entender agora. Você está na luz e Satanás está nas trevas. Ele não pode te alcançar enquanto você está na luz. Enquanto você anda na verdade, porque 1 João capítulo 1, verso 5 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. E se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Enquanto você anda na luz, querido, Satanás não pode te tocar. Mas Satanás, como está nas trevas, ele vai fazer de tudo para você vir aqui para dentro. E na hora que você entra dentro desse quarto escuro, ele te tranca aqui. E você não consegue sair mais. Se o libertador não te tirar de dentro da prisão, você morre lá dentro. Ande na luz com Jesus. Confesse suas iniquidades. Você tem que entender que existe um lugar de liberdade para você. Essa liberdade, ela foi conquistada por Jesus. Preste atenção. Por que o mundo é mau? Vamos dar uma acelerada nisso?
Se Deus é bom, Deus sendo bom fez todas as coisas boas. De onde vem o mal? Lembra da capa da Veja do ano passado, ano retrasado? Lembra disso? Vai passando. Mas Deus é bom, por que tem guerra e fome? Pode passar. Deus é bom, por que tem miséria? Deus é bom, por que existe uma vida miserável? Ou se Deus é bom, por que menino divide comida com rato? Se Deus é bom, por que a droga não sai da sua casa? Por que você pensa em se matar? Se Deus é bom, por que a violência ela é doméstica e ela é gratuita? Olha, se Deus é bom, por que o avião da Chapecoense caiu, gente? Preste atenção nisso. Deus deu autoridade ao homem. No princípio ele disse o seguinte, ó: eu te dou autoridade, dominarás sobre toda a criação, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu. Você vai dominar sobre os animais que rastejam. Eu te dou autoridade. Essa autoridade chama domínio. Exercer domínio não é ser dono, não, gente. É ser mordomo. Não é teu. É do teu pai, ele deixou para você cuidar. A autoridade vem de? A autoridade vem de autor. Ele é o autor e consumador da fé. Ele deu o que é para mim e para você? Pode passar. Se ele me deu autoridade para dominar, o que aconteceu um dia? Essa autoridade foi usurpada. Pode passar, querido. Olha para mim aqui antes de ler. Deus deu autoridade. Pastor, o senhor pode vir aqui, por favor? O senhor. Vem cá. Ele é Adão. E ele recebeu autoridade. Tá bom? Para dominar. O que Adão fez? Adão pegou a autoridade que Deus deu para ele e entregou essa autoridade para Satanás. Satanás deu para ele conhecimento do bem e do mal. Toma aí. Recebeu? Só que a partir do momento que ele recebeu o conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o quê? A autoridade. Essa autoridade foi para a mão de quem? De quem, gente? É por isso que o mundo jaz em quem? Ele é o príncipe desse século. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele opera nos filhos da desobediência. Obrigado, pastor. Adão perdeu a autoridade. Ele era o cara. Agora não é mais. E toda a criação ficou sujeita a quem? A Satanás, príncipe desse século. Esse mundo jaz no maligno. É por isso que aquelas misérias acontecem. Porque Deus deu autoridade para o homem fazer o bem, e o homem pegou a autoridade para fazer bem e entregou na mão do ser mais perverso, assassino e cruel que existe, que chama-se Satanás. Você entendeu por que o mal existe? Porque criancinhas nascem com câncer? Por que você está falido e o ímpio, filho do diabo, continua prosperando? Você está entendendo, querido? Sim ou não? Está aqui. O diabo pega Jesus, o levou a um lugar alto, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei toda... O que, gente? Olha o que Satanás diz para Jesus. Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar a quem quiser. Sabe a autoridade que você não tem? Adão me deu e eu posso dar para quem eu quiser. Só que Jesus, gente, Jesus, você vai ver o que Jesus faz. Essa autoridade. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ore cantalás. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha para mim. Quanta autoridade ficou para Satanás? Zero. Nada.
Existem 3 metáforas de autoridade na Bíblia. 3 metáforas de autoridade na Bíblia. A primeira é a vara. Não poupe a vara ao seu filho. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho. Está dizendo para você ser violento, não. Está dizendo que você deve colocar limite protetor. Número 2, autoridade é espada. Toda autoridade vem de Deus. Romanos 13, ela é espada. Para limitar você. Porque senão você vai... Gente, se não tem lei Maria da Penha, as mulheres não têm para quem correr. Se não tem um código civil, a gente não tem para quem a gente apelar. É espada. E terceira é chave. O terceira metáfora é chave. É por isso que Jesus, quando ele está ressurreto no livro do Apocalipse, João tem a visão do Cristo ressurreto, ele cai como morto no chão, e Jesus diz: não temas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, antes de mim não houve, e depois de mim não haverá jamais, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus de Nazaré. Vem cá, pastor, vem cá. Pastor João, vem cá me ajudar. O senhor vai ser Jesus dessa vez. O senhor é Adão. Eu estou fazendo o papel aqui do bicho ruim. O senhor é Jesus. Ele troca comigo. Ele tem autoridade. E eu tenho conhecimento do bem e do mal. Ele troca comigo. Ele fica com conhecimento do bem e do mal. Eu tenho autoridade. Quando Jesus, ele ressuscita dos mortos, ele, lembra aquela autoridade que estava a mão no diabo? Toma de mim, toma, ele toma de mim. Eu não tenho mais nada. Aquilo que era meu, não é mais meu. Você pensa que Jesus subiu ao céu e levou essa autoridade com ele, gente? Jesus, devolve para esse homem aqui, Jesus. Pensa, irmão. Isso. Agora devolve para toda a igreja. Obrigado. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Agora, bota cinto de segurança aí, querido. Bota aí que nós vamos decolar. A igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Cristo é o cabeça, sim ou não? Sim. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, sim ou não? Sim. Você é o corpo? Sim? Sim. Os pés estão no corpo? Sim. Então bate com força aí, meu irmão. Olha, se você sair daqui com dúvida, Deus vai cobrar isso de você. Então tem uma maneira mais simples de ensinar. Ele te deu autoridade. O inimigo está debaixo de seus pés. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Diga: todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Você vê que demônios são ligados a espíritos sempre. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Querido, se você mandar Satanás sair, ele tem que sair. Se você disser: saia da minha casa, ele tem que sair. Agora tem aquele time: ó, por favor, sai. Olha, é melhor você sair. Eu sou crente. Eu sou da 100% Vida. Entra no site lifevida.com. É isso, gente? Satanás, ele não é onisciente. O demônio não sai por conta própria, não. Você tem que mandar ele sair. Você tem que desalojar ele. Você tem que dizer: sai da minha vida. Você precisa desautorizar ele.
Se existe pecado na tua história, querido, confesse, abandone esse pecado. Se existe impureza na sua vida, conserte isso. Se existe na sua vida algo que desagrada ao Senhor, que te afasta de Deus, abandone esse caminho de morte. Agora, revestido do sangue da cruz, revestido de autoridade e poder, você tem, no nome de Jesus, autoridade para botar o inferno para fora. Eu sei que tem pastor assim aleluiado, que gosta de fazer festa, só que você precisa lidar com a verdade. Você precisa conhecer a Bíblia, querido. Identidade. Olha para mim. Não se alegre porque você expulsa demônio. Se alegre. Eu te dei autoridade para isso. Antes se alegre porque o seu nome está escrito. Diga assim: eu tenho identidade. Eu tenho identidade vencedora. Olha, Jesus, quando chama a igreja, Ele chama a igreja para vencer. Jesus diz: ao que vencer, será dada a coroa da vitória. Ao que vencer, será vestido linho branco. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, se alimentará do maná escondido. Ao que vencer, ele vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, vai receber um novo nome numa pedra branca. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer. Teu lugar não é na jaula. Teu lugar não é no cativeiro, não. Teu lugar não é na prisão, não. Vou pedir 5 minutos de prorrogação aqui, viu, para o juiz? 5 minutos. Presta atenção. Chegando à região de Cesareia de Filipe. Vamos rápido aqui, Mateus 16. Jesus pergunta aos discípulos: identidade. Quem dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Qual é a minha identidade? Uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, ou um dos profetas. A questão toda na libertação se resume da identidade. Por que você vive tomando rasteira de Satanás? Porque você não conhece a identidade que você tem. Jesus, ele sabe quem ele é. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Antes de Abraão eu sou. Ele vai dizer o tempo todo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Ele sabe quem ele é. Deus olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Mas os discípulos não sabem quem ele é. Ele acalma a tempestade e eles perguntam: quem é esse? Que até o vento e o mar da ordem obedecem. Quem é esse sujeito? Eles estão boiando, e Jesus pergunta assim: quem vocês acham que eu sou? Quem os homens pensam que eu sou? E vocês? Gente, aí Pedro diz: eu sei quem você é. Jesus tinha uma identidade secreta. Você quer ver uma coisa? Quem é Peter Parker? Quem é? Quem é Peter Parker? Homem-Aranha, você sabe, identidade secreta. Quem é Clark Kent? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, Jesus fica aleluiado. Jesus, como se ele rasgasse assim, mostrasse, né? Pedro, não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Mas eu sei qual é a tua identidade, Pedro. Você não é fracassado. Eu sei quem você é. Teu nome, Simão, filho de Jonas, Simão Barjona. Tu és pedra. E sobre essa identidade, sobre essa rocha de que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. E ele diz mais, não acaba aí não. A autoridade que eu estou te dando é tão profunda que o que você concorda na terra afeta o céu. Que você liga aqui na terra é ligado no céu. Que você acorrenta aqui está acorrentado no céu. Que você desliga aqui está desligado no céu.
Olhe para mim. Tudo tem a ver com a identidade. Eu sou um homem sob autoridade. Eu escrevi esse livro sobre autoridade e só estou dando uma palhinha aqui para vocês. Porque eu vivi a minha vida em toda sob autoridade. Eu digo uma palavra para o meu soldado, pastor, vai. Uma palavra, ele vai. Eu digo, vem. Ele vem. Eu digo, faz. Não tem a ver com tamanho. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com força física. Autoridade você recebe na hora que você crê. É por isso que quando eu lido com gente endemoniada, e eu quero mostrar como é que faz, você tem um workshop que é muito legal, mas muito legal, prático. Eu chamo normalmente um novo convertido, eu te dou autoridade, vai lá, expulsa o demônio, o menino vai lá e... O crente mais velho fala assim, não é bem assim, espera um pouco, eu tenho que me preparar. Eu sou autoridade. Você é juiz, você vai morrer juiz. A autoridade que te deram. Você é capitão, você vai morrer capitão. Ninguém vai tirar isso de você. Eu vou ser coronel até o fim da minha vida. Ninguém tira isso de mim. Autoridade. Agora, segurei. Está seguro? Está com o airbag? A autoridade que Deus te deu já está contigo. Já está nas suas mãos. É você que tem que fazer o inferno recuar. As portas do inferno não! As portas do inferno não prevalecerão. Existe autoridade, existe identidade. Mentiram para você. Disseram para você que você não era ninguém. Disseram para você que você não ia conseguir. Tem gente que diz que você não tem dinheiro, que você não pode, que você é feio, que você é burro, que você vai morrer sozinho. Tem gente que diz que você vai ser infeliz. Mentira! É gente que diz que te ama, mas está sendo usado pelo diabo. E toda mentira é uma falsa profecia. Gente que disse que você era aquilo que você não era, lançou sobre você uma palavra profética do diabo. É uma falsa profecia. Você quer saber quem você é? Pronto, fique em pé em nome de Jesus.